Graças e paz, irmãos. Amém. Pela graça de Deus, nesta manhã nós vamos trabalhar nossa palestra acerca da humildade e a santidade. Para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5. Por sinal, esse texto já foi citado na primeira palestra, mas nós vamos também falar dele um pouco em nossa palestra. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Amados irmãos, pela graça de Deus, nesta manhã, nesses dias, temos ouvido muito sobre santidade. Eu estava conversando até com o nosso irmão, o reverendo David, na medida que ele expôs a natureza da santidade, e ele desenvolveu a sua palestra. Depois eu comentei com ele: rapaz, você já citou alguns pontos que eu falarei na nossa palestra. De igual modo também foi a palestra do nosso irmão Eduardo, quando ele falou sobre santidade não é opção. Também tem um pouco a ver com o que nós haveremos de falar. Mas eu entendo, irmãos, que todos esses temas acerca da santificação, ele é bastante relevante para nossas vidas. Por mais que tenha algumas palavras, alguns conceitos repetidos, nós como povo de Deus, nós precisamos inculcar essas verdades continuamente nas nossas vidas. No mundo que nós vivemos, com tantas informações, quantas vezes nós esquecemos? E nós vamos ver à luz das Escrituras, em muitos momentos, Deus dando ênfase sobre aquilo que Ele queria falar ao seu povo. Lembrai-vos, justamente para que o povo não esquecesse acerca dos preceitos de Deus. E hoje, nesta manhã, também nós vamos meditar que, de fato, uma das dificuldades para o cristão é você colocar a palavra de Deus em prática. Que essa palavra, de fato, torne em nossas vidas uma prática constante. E para isso nós vamos falar nesta manhã 3 tópicos, onde ele vai abordar a santificação falsificada, a humildade que conduz à santificação e a humildade como estilo de vida. Para isso, irmãos, nós podemos ver o nosso maior pressuposto, o maior modelo de humildade é a pessoa de Cristo Jesus. Por intermédio de Cristo Jesus, nós vemos como Jesus viveu uma vida de humildade. Na sua morte, também Jesus mostrou a sua humildade. E Jesus, por causa dela, ele foi exaltado diante de Deus. Diante desses fatos, nós vamos nesta manhã falar acerca da santidade falsificada. E quando olhamos, meus irmãos, sobre a santidade falsificada, nós vemos que a falta de humildade leva a pessoa a se achar que é mais importante. A pessoa se torna arrogante, presunçosa, autossuficiente. E mais, nós devemos ter muito cuidado, sermos vigilantes, mesmo que de forma inconsciente, nós possamos ter todo cuidado.
as Escrituras dizem que o nosso coração é enganoso, desesperadamente corrupto. O que somos é pela graça de Deus, é pela misericórdia de Deus. Não temos nada a não ser pecados, mas tudo que eu sou é pela graça de Deus. E para isso, queridos irmãos, nós podemos ver à luz das Escrituras a passagem de Lucas, capítulo 18, versículo 9 até o versículo 13. Nós vamos ver que Jesus ele contou uma parábola sobre o fariseu e o publicano. Vejamos, irmãos, que de fato o fariseu ele mostrava uma falsa santidade. Que o seu objetivo era mostrar que era mais importante, mais santo do que o publicano. E veja comigo no capítulo 12, 18. Versículo 9. Então diz a parábola: propôs também esta parábola alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Perceba, meus irmãos, o espírito de autoexaltação, de glorificação. Este homem esse fariseu se mostrava autossuficiente. Ele se orgulhava por ser um homem que era mais importante, era um homem mais espiritual, um homem que se glorificava. O fariseu estava cheio de altivez e demonstrava uma falsa modéstia de um homem que se achava santo. Ele se orgulhava pela sua falsa penitência, uma piedade fingida. Percebam, amados irmãos, quantas vezes nós encontramos pessoas assim, pessoas que vivem uma falsa santificação, um falso evangelho, mas o crivo para dizer que essa falsa santificação é Jesus, porque Jesus de fato conhece o nosso coração, de fato Jesus conhece as nossas intenções. Aqui nós cremos que todos estão com o propósito de adorar o Senhor, de se santificar, de ser piedosos, ser temente a Deus. Mas Jesus, que conhece o nosso coração, Ele sonda todas as nossas motivações. Se de fato nós queremos viver uma vida santa, é no nosso íntimo, no nosso privado, na nossa intimidade com Deus ou não, que Jesus conhece de fato. Nós somos pessoas que estamos vivendo a santificação. Nos dias do povo de Deus, o profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, o povo de Deus, não somente no versículo 29, versículo 13, mas lá desde o capítulo 1, a partir do 10, versículo 10 até o versículo 17, Deus reprovou o culto de Israel, porque não era um culto santo, não era um culto verdadeiro, era um culto hipócrita, era um culto falso. E diz lá no capítulo 1, versículo 10 até o versículo 17, que Deus
estava cansado daquele culto. Deus estava sofrendo, entre aspas, sofrendo com aquele culto que não era um culto verdadeiro, não era um culto santo, era um culto falso. Deus disse: eu estou cansado de sofrer, de que Ele serve a multidão dos vossos amigos. Parecia que aquele povo estava adorando a Deus, cultuando a Deus, mas aquele culto foi rechaçado pelo Senhor Jesus. Mais na frente, no capítulo 29, versículo 13, do profeta Isaías, vamos lá? Isaías, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprenderam. Percebe, irmãos? O povo estava adorando a Deus, estava prestando culto a Deus, mas era de lábios. Do seu íntimo, no fundo do coração, eles estavam longe de Deus, distante de Deus. Repito, o crivo para entendermos se de fato o nosso culto é falso e verdadeiro é o próprio Cristo, que sonda os nossos corações. Nós podemos, irmãos, aparentar pessoas piedosas, pessoas santas, mas de fato só Cristo pode saber quem é de fato santo. Perceba que no ministério de Jesus Cristo, Ele combateu os fariseus, os religiosos, principalmente aqueles que conheciam a lei do Senhor. Jesus combateu duramente. E nós olhamos lá no capítulo 23 de Mateus, não vamos ler esse texto todo, mas no versículo 27, vejam comigo. Olha o que Jesus diz: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Jesus, que conhece o coração, viu que aqueles homens, conhecedores da lei, aqueles homens que viviam de aparência, ele mostrava uma beleza exterior, uma falsa santidade, mas o seu coração estava cheio de sujeira. Há uma incongruência, Deus, sermos santos e ao mesmo tempo o nosso interior está cheio de imundícia. Essa conta não fecha, essa conta não vale. Certo pregador puritano chamado Richard Bach, se é essa a pronúncia, em seu livro Orientações contra a Hipocrisia, na página 23, diz: seja completamente humilde, e viu aos seus próprios olhos, e a hipocrisia será exterminada. Seja humilde, seja vil aos seus próprios olhos. Não se ache mais importante, superior, porque de fato Cristo conhece quem são de fato os que são. Certa vez eu ouvi um pregador dizendo: um dos lugares onde a pessoa pode externar, mostrar a sua hipocrisia, a sua falsa religiosidade, é justamente no púlpito. Nós, pastores, sim, ensinarmos
orientarmos. Mas de fato, irmãos, não estamos vivendo aquilo que nós ensinamos. Por exemplo, nós falamos, irmãos, vamos orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa viver o Evangelho. A igreja precisa ser santa. Estão ouvindo isso da parte dos pastores que estão ministrando a palavra de Deus. Mas para isso, irmãos, para nós falarmos com toda a intrepidez e autoridade, precisamos estar vivendo, de fato, os ensinos de Jesus Cristo. Por isso que a multidão se maravilhava das doutrinas de Jesus. Porque aquilo que ele falava, Jesus, em nenhum momento havia hipocrisia, falsidade, falsa santidade de Cristo. Por isso, Cristo sempre vai ser o nosso modelo, o nosso paradigma. Em segundo lugar, meus amados irmãos, a humildade conduz à santidade. A humildade começa com um coração quebrantado diante de um Deus santo. Por isso nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5, nós vemos, irmãos, quando o profeta Isaías, ele contemplou a glória de Deus, ele contemplou a santidade de Deus, como nós vimos a perfeição de Deus, um Deus santíssimo. O profeta Isaías, amados, ele foi impactado pela majestosa glória e a santidade de Deus. Em quebrantamento nós podemos ver que de fato o profeta Isaías, ele reconheceu que ele estava diante de um Deus santo, da sua santa presença. Ele estava completamente perdido. Por isso era necessário que Deus o santificasse, o profeta Isaías. Que Deus tocasse com a brasa viva nos seus lábios. Que o profeta, de fato, fosse perdoado para estar na presença do Senhor. Nós olhamos essa passagem, e essa passagem aponta para Cristo Jesus. Foi através do seu sangue carmesim, foi através da sua purificação do sangue de Cristo, nós fomos limpos, nós somos santos aos olhos de Deus. Lembra que Jesus disse, sede santos. Jesus disse, a vossa justiça não excedei muito a dos escribas e dos fariseus, ou seja, o padrão de Deus é um padrão perfeito, nós ouvimos, é altíssimo. Para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos de um mediador. Eu gosto de uma frase de um professor meu, essa frase foi o professor do reverendo Aristides, que ele conhece. Ele costumava dizer na sala de aula, Jesus é os óculos de Deus. Ou seja, quando Deus olha para o seu povo santo, ele contempla a pessoa de Cristo. Por isso nós somos santos, por isso nós somos separados, porque nós somos santificados em Jesus. Deus aceita o nosso culto, a nossa adoração, as nossas orações, como povo santo, por causa da mediação de Cristo Jesus. Deus não vê como pessoas desprezíveis, vis, mas Deus vê povo santo, povo purificado pelo sangue de Jesus. Nós podemos ver, meus amados irmãos, que a humildade que conduz à santidade, ela passa pelo quebrantamento. O Salmo 34, veja comigo. Salmo 34.
versículo 18. Salmo 34, versículo 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito unido. Perceba, queridos irmãos, que Deus está perto daquelas pessoas que são quebrantadas, aquelas pessoas que têm humildade de espírito, aquelas pessoas que procuram viver uma vida em santidade. Deus rejeita, Deus abomina aquele que vive na prática do pecado. Mas um coração quebrantado, um coração humilde, um coração santo, Deus está perto. Esse perto, irmãos, é o Deus emanente, o Deus que está conosco, o Deus que está entre nós, o Deus que se relaciona conosco. O pecado afasta o homem de Deus. O pecado faz a separação entre o homem e o nosso Deus. Mas ao contrário, quando vivemos uma vida santa, por causa da santidade de Cristo, Deus está perto. Deus está conosco. Citando, irmãos, mais uma citação, gostaria de citar agora um dos pais da igreja, Augustinho, que falamos hoje pela manhã. Se não me engano, ele foi pai do terceiro século da igreja cristã. Ele comentando o Salmo 51, versículo 6, Augustinho de Hipona diz: eu que vos falo, estava vivendo no passado, quando ainda na minha juventude tentei começar a aplicar as Escrituras, por meio das discussões, críticas, em vez de piedosa investigação, em minha moralidade devassa. Fechei os olhos, fechei o meu coração à presença do Senhor. Em meu orgulho, usei a procurar aquilo que nenhum homem pode achar, a menos que pratique a humildade. De fato, irmãos, Augustinho, na sua juventude, ele se jactanciava pela sua habilidade, a sua capacidade. E nós, de fato, conhecemos muitos irmãos que são muito capazes, são grandes oradores, grandes exegetas, teólogos. E Augustinho, ele era um desses, é tanto que ele escreveu belos livros, as Confissões de Augustinho. E certamente o seu coração estava um coração cheio de exaltação, de falsa humildade, de também um coração cheio de uma pessoa que não havia nenhum pingo de santidade. Mas Augustinho, irmãos, no decorrer da história, já na sua maturidade, ele se arrependeu de não ter sido humilde quando investigava e debatia, não ter tido piedade para mostrar que era intelectual. Tudo isso que ele fazia era para ganhar prestígio, para ser visto pelos homens. Há uma incongruência, repito. Um homem que é humilde e ele não é um homem santo. Provavelmente Augustinho não tinha experimentado em algum momento da sua vida essa santidade. Porque de fato ele não era humilde. E quando não somos humildes, irmãos, não tem como ser santo. O santo é aquele que é separado, aquele que é chamado por Deus. E não temos como, na nossa vida cristã, ser humilde e não ser santo.
Nós olhamos para Jesus, todo o seu ministério, um ministério de humildade. Mas ao mesmo tempo, Jesus era o Santo de Deus. Uma coisa tem que estar ligada a outra. Em terceiro lugar, queridos, a humildade com estilo de vida. E nós podemos ver no Evangelho de João, nós somos informados por meio do nosso Senhor Jesus. Ali no Evangelho de João nós percebemos o relacionamento de Cristo com o Pai. Ainda que as palavras humildade, a palavra humildade, não apareça no Evangelho de João de forma clara, explícita, mas não há qualquer dúvida, irmãos. Nós vemos claramente em que consistia a sua humildade. Jesus, irmãos, tomou um lugar de total subordinação a Deus e deu a honra a Deus. Jesus foi subordinado, embora ele tivesse a mesma essência do Pai, da mesma natureza de Deus, mas ele não julgou com usurpação ser igual a Deus. Vá comigo para Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Esse texto, amados irmãos, está no contexto da igreja de Filipos, onde alguns cristãos desta igreja, de alguma forma, eles estavam querendo ser superior uns aos outros. De alguma forma, eles queriam receber a vanglória, a glória para ele. E Paulo, irmãos, ele toma como exemplo a pessoa de Cristo. Olha o que diz o versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo qual também Deus exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo mundo. Paulo pega, queridos, o exemplo de vida de Cristo para ensinar a igreja de Deus. De igual modo, nós somos chamados pelo Senhor para viver esse estilo de vida, o estilo de vida que Jesus viveu. Não há na igreja do Senhor ninguém que possa achar superior ao outro. Sempre Jesus vai ser o nosso exemplo. Nós vamos viver conforme o estilo de Cristo. Nós somos chamados imitadores de Cristo Jesus. Se nós quisermos ser pessoas humildes, vivermos um estilo de vida, devemos olhar sempre para Jesus. É bem verdade, irmãos, que os personagens bíblicos foram homens de Deus, foram servos de Deus. Abraão, Moisés, o rei Davi e tantos outros, Paulo. Mas esses foram homens que fracassaram em algum momento, tiveram seus pés de barro, tiveram seus pecados. Mas nós olhamos para Cristo Jesus, a perfeição. O Verbo que foi se fez carne, que habitou entre nós, durante todo o seu ministério, ele viveu como um servo humilde. Eu sempre digo, eu já estou pregando para os nossos irmãos lá em Monte Inhambaúba, humildade, irmãos, como estilo de vida, não é você ser uma pessoa tímida, uma pessoa que anda descalço, roupa simples, rasgada, fala mansa. A verdadeira humildade como estilo de vida
É você ser um homem dobrado aos pés de Cristo, quebrantado aos pés de Cristo. É você reconhecer que você não é nada. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo ele escreve lá em Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 10, o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele plantou mais igrejas, né? Foi o maior dos apóstolos. De fato, Paulo foi o maior plantador de igreja. O apóstolo Paulo foi o que escreveu 13 cartas. O apóstolo Paulo se destacou, conforme nós podemos ver nas cartas dele e dos outros apóstolos. Paulo foi acima dos apóstolos. Mas Paulo, irmãos, um espírito de humildade, um espírito de reconhecimento, ele vai dizer que ele fez tudo isso. Depois ele faz uma ressalva: não eu, mas a graça de Deus. Paulo reconhece, irmãos, a sua humildade. Paulo vai dizer que fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, olha, Paulo falando, é o apóstolo Paulo, não é o pastor José Milton, não é o pastor Derivaldo, não é o pastor David, não são os irmãos, foi Paulo, um homem de altíssimo nível espiritual, intelectual. Paulo não está com falsa modéstia, mas Paulo vai dizer, dos quais eu sou o principal. Paulo entendeu que a sua humildade era o seu estilo de vida. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Sede os meus imitadores, como eu fui de Cristo. Nós aprendemos, irmãos, à luz das Escrituras, esses princípios que são fundamentais na vida cristã. Nós ouvimos hoje pela manhã na devocional passada o Salmo 73. O salmista começando dizendo que Deus é bom para com o seu povo. Mas ele, no versículo seguinte, ele vai dizer que quase resvalaram os seus pés. Eles tiraram o foco de Deus. Ele tirou o foco de Deus. E quase ele se desviou. Quando nós tiramos o foco de Cristo, o estilo de vida de Cristo, vai sobrar para nós a altivez, a arrogância, a soberba. Nós tínhamos irmãos que colocaram isso em mente. Pedir a Deus, Senhor, nos ajuda a viver como Jesus viveu. É bem verdade, irmãos, que nós não somos perfeitos. Nós não vamos viver um estado de perfeição, impecável. Claro que não. Na condição de Jesus não teve pecado nenhum. Mas ao mesmo tempo Jesus viveu uma vida humilde na presença do Senhor. Nós podemos também, amados, ver no Evangelho de João, capítulo 13, os versículos 14 e 15, nós aprendemos uma lição muito preciosa. João 13, 14 e 15. Olha o que diz 14 e 15. Jesus ensinando aos seus discípulos a humildade como estilo de vida, ele diz: ora, se eu sou o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Percebe, irmãos, que esse texto, os romanos católicos, ele pega esse texto ao pé da letra, né? O dia dos lava-pés, onde o sacerdote vai lá e lava os pés dos seus paróquios. Mas Jesus não está ensinando isso de forma literalmente. Jesus está mostrando que ele era um mestre. Eram os seus discípulos que deveriam
lavar os seus pés. Era um contexto dos dias de Jesus, quando um superior chegava na casa com os pés sujos, e alguém que chegava com a bacia, com a toalha, e lavava os pés. Jesus aqui, meus irmãos, nos mostra como ele fez, lavou os pés. Esse modo que Jesus agiu, escondiu até Pedro: Senhor, tu não vai lavar os meus pés, que não era concebível, não era admissível um mestre lavar os pés. Jesus deixou exemplo de humildade para que nós façamos isso. Agirmos com humildade uns com os outros. Às vezes, no nosso contexto, na nossa cabeça, no nosso coração, muitas vezes, nós achamos que somos superiores uns aos outros. E por acharmos isso, falta humildade na nossa parte. Nós falávamos hoje de manhã, no bate-papo aqui, antes de começar a palestra, e um homem que tem riqueza, que tem bens materiais, que tem poder, ele olha para aquela pessoa que é simples, ou empregado, ele olha com desprezo, rechaça aquela pessoa, vê com maus olhos. E às vezes, irmãos, nós podemos cair nesse erro, por termos uma graça, um dom maior, ou maiores dons, acharmos que somos melhores do que os nossos irmãos. Nós aprendemos com todo mundo. Nós servimos uns aos outros. Nós temos o exemplo de Jesus, quando ele diz: eu não vim para ser servido, mas para ser. Que nós tenhamos essa convicção em nossos corações. Nós possamos entender de fato como nós devemos viver esse estilo de vida com humildade. O apóstolo Tiago, no capítulo, irmão de Jesus, Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 10, Tiago diz o seguinte, Tiago 4, versículo 10. O que é que diz? Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A humildade como estilo de vida. E quando nos humilhamos perante Deus Santo, o próprio Deus exaltará. Deus, irmão, não tem compromisso. Deus não aprova. Deus não pactua com o soberbo. Mas aos humildes, Deus concede a sua graça. Jonathan Edwards, em seu livro Orgulho Espiritual, ele diz: nada coloca mais um cristão fora do alcance do diabo do que a humildade. E assim, prepara a mente para a luz divina sem treva. A humildade limpa os olhos para ver as coisas como elas são. Realmente. No Salmo 29, Salmo 25, versículo 9, o salmista diz: guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Pergunto aos irmãos: como nós temos vivido a nossa vida? De fato, nós temos sido humildes? Em nosso viver tem existido essa humildade? Que nós possamos refletir de fato que a humildade ela vai nos fazer viver esse estilo de vida. Gostaria de fazer 3 aplicações. A primeira, a humildade falsificada.
Será que de fato estamos buscando a glória de Deus? Ou essa santidade falsificada tem como objetivo promover a sua glória, o seu prestígio? Seja na área do louvor, seja na administração, seja na área do ensino, seja qual for a área. Tem promovido a glória de Deus? Ou você quer os aplausos dos homens? Quer se mostrar para os homens? Vimos que a humildade falsificada dos fariseus, o foco dele era para ser visto pelos homens, mas aos olhos de Cristo eles eram sepulcros, caiados. A humildade nos motiva, irmãos, a buscar cada dia mais viver uma vida desejosa pela santidade. Nós devemos anelar nos nossos corações, pedir ao próprio Deus que nos dê este viver santo, esse viver que tem prazer de fugir das impurezas, do pecado, das coisas que Deus abomina. O homem humilde reconhece a sua dependência de Deus. Ele busca ser santo, porque de fato Deus é santo. Ser santo, porque eu sou santo. É um imperativo. Eu tenho que botar na minha cabeça, Deus me deu uma vida santa. Mas, irmãos, não esqueçamos que foi falado na primeira palestra. Esse desejo parte de Deus. Pela nossa carne, pelos nossos esforços, nunca chegaremos a ser santos. Nunca vamos conseguir em nós mesmos. Mas nós ouvimos que a santidade vem do alto, vem do céu. E Deus, conhecendo o desejo do nosso coração, a vontade de sermos santos, Deus vai se encarregar de nos fazer cada vez mais santos. Apocalipse diz: aquele que é sujo, sujo mais. Aquele que é santo, santifique mais. É Deus nos inclinando, é Deus nos impulsionando a vivermos uma vida de santidade. Não é por força, não é por violência, é o próprio Deus agindo em nossos corações. A humildade, meus irmãos, como estilo de vida, nós temos, como eu falei no início, sempre de olhar para Cristo Jesus como nosso supremo exemplo. Essa qualidade de estilo, essa qualidade de humildade como estilo de vida, ela deve ser cultivada em nossos corações. Devemos colocar essa prática, essa regra de fé e prática. Vivemos de forma sincera, sem fingimento. Eu sempre falo lá na igreja, irmãos, quando você vier para a igreja, para o culto ao Senhor, você tem de saber o que é que você vem fazendo. Porque Deus é o Senhor que sonda os nossos corações e vê as nossas intenções. E à noite, certamente, nós vamos ouvir de forma prática a respeito da santidade. Teoria é muito importante, nós termos o conhecimento, termos a ortodoxia, as doutrinas na nossa mente. Mas essas doutrinas, elas têm que estar atreladas à ortopraxia, à prática do dia. Lembra que Jesus disse: faça o que eles dizem, os fariseus, mas não imitem eles. Não basta, irmão, nós dizermos que somos reformados, calvinistas, que conhecemos as doutrinas da graça. Ser uma igreja que prima pelas doutrinas da graça. Mas essas doutrinas da graça não evidenciar de modo prático, nós vamos cair no mesmo erro dos fariseus. Lembre da história da igreja.
e é. Jesus elogiou as qualidades da igreja e não suportavam homens maus. Eles rechaçavam, eles abominavam as obras dos nicolaítas. Mas Jesus disse: eu tenho contra ti e abandonaste o meu amor. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês têm conhecimento, mas o seu conhecimento não tem transformado em uma vida prática. Que nesta noite nós possamos pedir a Deus que o Senhor esteja usando o seu cérebro, iluminando a sua mente, para nós sairmos daqui. Eu aprendi o que é santificação, a natureza da santificação. Eu aprendi acerca que santificação não é uma opção. Aprendi a respeito das batalhas. Eu sei disso. Eu aprendi sobre humildade e santidade, mas agora eu vou aprender de modo prático. Isso é que vai dar sentido. Ortodoxia e ortopraxia. Que Deus abençoe. Amém.